Hoje trago a vocês uma trama repleta de intrigas, armações, golpes financeiros, tudo isso ocorrendo na corte real de Luís XVI, rei da França. Nesse enredo encontramos uma rainha mal vista, conhecida por levar uma vida de luxos exagerados, dois joalheiros audaciosos, porém muito azarados, um cardeal escandaloso e fácil de enganar, além de uma golpista habilidosa que ludibriou diversas pessoas, arrecadando milhões em dinheiro e planejando artimanhas tão inacreditáveis que ficaram registradas na história. O que também se tem registro é o nosso grupo de membros do canal. Veja a possibilidade de se tornar um membro. Você pode escolher ser um mochileiro, um desbravador ou um viajante do tempo. Seu nome vai aparecer aqui no início a partir do nível desbravador e estarei preparando conteúdos especiais para quem entrar para essa turma. Se ainda não é inscrito, já clica para se inscrever, né? E assim você não perde nenhuma das nossas incríveis viagens através do tempo. Meu nome é Vanessa Silva, uma historiadora em formação, e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Um verdadeiro escândalo envolvendo Maria Antonieta e um colar de diamantes, cujo valor era tão exorbitante, até mesmo uma rainha o consideraria caro. Essa história é repleta de personagens importantes que se interligam numa trama que parece escrita para um roteiro de novela ou um filme muito bom de drama investigativo, cheio de intrigas. Vamos conhecer cada um desses personagens conforme for contando a história, a gente vai interligando cada um no seu devido lugar. Dois personagens são os joalheiros da coroa, Boomer e Basing. Enfrentavam um terrível problema. A sua oficina criou com todo cuidado um colar verdadeiramente admirável. Era formado por mais de 640 magníficos diamantes, alguns do tamanho de cerejas, cravados em ouro, e tudo isso era para satisfazer o gosto bem ostentativo de Madame du Barry, a amante de Luís XV da França, também conhecido como Luís o Bem-Amado. O preço pedido equivale hoje a cerca de 14 milhões de dólares, mas acontece que o rei Luís XV acabou morrendo antes do negócio ser concluído. Seu sucessor, o rei Luís XVI, se casou com uma princesa austríaca, Maria Antonieta. Essa é bem famosa, e muito por levar uma vida fútil e gastar com coisas luxuosas. Os joalheiros viram nela a oportunidade e a consideraram uma cliente perfeita para ser a compradora daquela joia incomparável. E daí que Maria Antonieta surpreendeu todos os seus críticos e os joalheiros ao recusar essa joia por 2 vezes. Pelo visto, a joia era mesmo muito cara, até para uma rainha considerada fútil. Embora ela fosse chamada por muitas pessoas de Madame Déficit, e esse apelido veio dos seus gastos altíssimos com festas e também pela quantidade de luxo que ostentava em seus aposentos no magnífico palácio de Versalhes, ao que parece Maria Antonieta teve ali um lapso de bom senso e se mostrou sensível aos problemas orçamentais do país de seu marido, que afinal havia gastado muito com o apoio dos Estados Unidos e da sua revolução contra os ingleses. Quando o joalheiro Boomer começou a chorar dizendo que ficaria arruinado, chegou a ameaçar tirar a própria vida, a rainha muito sensata disse ao homem que se recompusesse e que não era o fim do mundo, que ele poderia desmanchar o colar, fazer peças menores, vender separadamente. Mas para ele isso era uma ofensa ao seu trabalho, era destruir uma obra de arte sem igual. Obstinado, o joalheiro persistente tentou oferecer a joia à corte espanhola, sem sucesso. Ele sabia que só as casas reais poderiam dispor de recurso suficiente para pagar tamanha extravagância, mas o problema é que as casas reais estavam se tornando cada vez mais escassas nesse momento, com o alastramento das ideias democráticas pela Europa do século XVIII. Entretanto, uma coisa que não parava de subir eram os juros inevitáveis sobre o valor das pedras, e o colar parecia destinado a ser o mais caro elefante branco do século. Agora conheceremos mais um personagem da trama,
um homem chamado Luís de Rohan. Visto como mau caráter, devasso, arrogante e fútil, descendia de uma das mais importantes famílias do país. Apesar de sua escandalosa vida privada, na qual havia diversas ligações românticas, ele era cardeal da Igreja Católica, a religião oficial do Estado francês. Entre 1772 e 1774, ele foi embaixador da França em Viena, a então capital do Império Austro-Húngaro, que era governado pela mãe de Maria Antonieta, a imperturbável, serena e puritana Maria Teresa. Embora a maneira de ser do cardeal, apreciador dos divertimentos da vida luxuosa, o tornassem popular aos olhos de muitos súditos da velha imperatriz, ela se sentia chocada ao ver um homem da igreja que passava os dias na caça e as noites na gandaia. Então, Maria Teresa fez tantas queixas à sua filha Maria Antonieta que ela resolveu retirar Rohan do seu posto diplomático em Viena. O cardeal, bem nascido, bem relacionado e também bem falante, reagiu, conseguindo obter um cargo de Grão-Almoner, que era uma posição de destaque na corte real francesa pré-revolucionária. O Grão-Almoner era responsável por questões religiosas e caritativas na corte. As responsabilidades do Grão-Almoner incluíam supervisionar as cerimônias religiosas da corte, a distribuição de esmolas e ajudas para os necessitados em nome do monarca, além de desempenhar um papel fundamental em eventos religiosos oficiais ligados à monarquia. Além disso, um Grão-Almoner frequentemente atuava como conselheiro espiritual do rei e tinha uma influência na esfera religiosa da corte. Era uma posição de prestígio e poder na estrutura da corte real, tanto por seu papel religioso quanto por sua proximidade com o monarca. Mas ali isso não funcionava muito bem, porque Maria Antonieta evitava esse homem a qualquer custo, tanto que poderia afirmar mais tarde não ter dirigido uma só palavra ao homem durante 8 anos. Rohan era um mão aberta, foi acumulando dívidas elevadíssimas com a decoração de muitas propriedades que herdou e o sustento de muitas pessoas que viviam às suas custas. Ele se dizia humilhado. Como pode um homem bem nascido, com todo o seu encanto e posição, deveria assim, ele acreditava, fazer parte do círculo íntimo da família real? Afinal, como já expliquei, alguém nessa posição que ele ocupava seria como um conselheiro espiritual dos reinantes. E ele ficou nessa ansiedade para obter aceitação na corte. E a partir daqui, a personagem mais importante e a mais difícil de acreditar de tudo que ficou conhecido como o caso do colar foi Jeanne de Valois. Sedutora, ardilosa e bem trambiqueira, filha de um caçador beberrão e uma criada muito leviana, a jovem mendiga e maltrapilha teria conseguido convencer uma nobre benemérita de que ela era a última descendente da antiga Casa Real de Valois e que foi uma dinastia real que reinou na França entre os séculos XIV e XVI. E ela até poderia ser mesmo uma descendente, afinal essas casas reais deixavam muitos filhos aí pelo caminho. Ao que tudo indica, nos registros ela se passou por uma descendente legítima do rei Henrique II. Mas como resultado, ela foi mandada para um prestigioso colégio de freiras, e não era bem essa a intenção de Jeanne quando entrou nessa empreitada. Portanto, ficar trancafiada num colégio não era o que despertaria o seu interesse por muito tempo. Quando completou 22 anos, ela fugiu com um guarda chamado Nicolas de Lamotte, se casaram, e aqui dois personagens da história se encontram, porque Jeanne, com toda a sua perspicácia, conhecia a fama de Rohan, de ser imoral. Ela sabia que ele seria uma presa fácil. Jeanne, então, conseguiu um convite para um dos seus palácios e rapidamente conseguiu conquistá-lo. O cardeal passou a pagar as dívidas do marido dela, que era um esbanjador, e ainda o promoveu a capitão dos dragões, que eram os soldados a cavalo que usavam uniformes distintos e realizavam funções específicas no exército francês. Incansável nas suas artimanhas e inacreditavelmente audaciosa, Jeanne, essa aventureira, não tinha nenhum escrúpulo. Passou a se intitular Condessa de Lamotte-Valois. Em um episódio, foi a Versalhes e fingiu um desmaio em uma das salas. Quando o marido explicou aos cortesãos atônitos que ela era de sangue real, mas que sofria as consequências de anos de desnutrição,
teatro tão convincente que a pretensa condessa passou a receber uma considerável pensão anual. E para um bom trapaceiro, quando se percebe que as suas pequenas trapaças estão tendo sucesso, isso aguça o apetite por trapaças ainda mais audaciosas. E por acaso surge aqui um parceiro para mais falcatruas, um alquimista conhecido por Cagliostro. Esse que já era um golpista de marca maior, já tinha viajado para todo lado do mundo aplicando diversos golpes, usava nomes falsos. Seu nome na verdade era Giuseppe Balsamo e ele era filho de um mercador siciliano. Ele ficava em uma localidade até enganar todas as pessoas possíveis, até chegar ao ponto que não era possível ficar ali, ele partia para outra região. E nesse momento ele estava ali no entorno dessa trama. Regularmente já extorquia dinheiro de Rohan. Cagliostro contou a Jeanne que Rohan aspirava a subir a uma alta posição política, mas sabia que o fato da rainha não gostar dele seria um obstáculo. Aproveitando-se dessa informação, Jeanne começou, em 1784, a jogar algumas coisas no ar. Quando ela estava com Rohan, ela soltava meio que umas frases mencionando minha querida amiga Maria Antonieta. Ou seja, ela jogou coisas no ar e mentiu ali ao cardeal que ela e Maria Antonieta eram amicíssimas. E após ele abrir essa história para ela, disse a ele que conversaria com sua amiga e que da próxima vez que ele se reunisse com a rainha, ela lhe faria um aceno significativo a seu pedido. Nisso teria acontecido algo que Rohan interpretou como esse tal aceno. Ele enxergou o que ele queria enxergar. Ficou tão agradecido que recompensou a moça com dinheiro. Mas Jeanne tinha planos que iam muito além disso. Não era à toa toda essa história que ela estava criando na cabeça desse pobre homem. A seguir, ela utilizou um outro de seus comparsas, chamado Retour du Villette, um amigo do seu marido, para representar o papel de seu primeiro secretário, e pediu que ele falsificasse bilhetes no papel dourado decorado com a flor de lis real. Essas mensagens falsas foram entregues a Rohan e pediam que ele fosse muito discreto, ao mesmo tempo que asseguravam que a rainha finalmente o havia perdoado. Ele até tinha alguma desconfiança de toda essa história, mas aí Jeanne fez uma jogada para convencê-lo definitivamente. Ela teve a ousadia de fingir arranjar um encontro para Rohan com Maria Antonieta perto do Bosque de Vênus, nos jardins privados da rainha. E esse era um lugar tão privado que nem o rei poderia entrar lá sem autorização. Para concluir essa armação, o marido de Jeanne se dirigiu a uma zona frequentada pelas moças que ofereciam serviços especiais mediante pagamentos, e ali ele encontrou uma moça que era muito abobalhada e que se chamava Nicole. E ele escolheu essa moça porque ela era muito parecida com Maria Antonieta. Então, esse ardiloso casal vestiu Nicole com um vestido branco exatamente igual a um que Maria Antonieta usou para posar para um quadro, e fizeram com que a moça decorasse algumas frases. Numa noite sem luar, Rohan, como combinado, se esgueirou por entre os pinheiros, cedros e figueiras e fez uma profunda reverência quando avistou a suposta rainha. Seguindo seu texto conforme combinado e conforme ela conseguiu, Nicole sussurrou a Rohan a seguinte frase: "Podeis esperar que o passado seja esquecido." Mas antes que seus dotes teatrais fossem mais exigidos, apareceu um criado com uma farda do palácio, avisando para que fugissem depressa. Enquanto fugia, Rohan deu uma boa olhada no rosto desse criado. E isso ainda vai ser bem importante, guardem essa informação. A partir daqui, Rohan estava certo de que as suas ambições seriam realizadas. Pobre desse homem, iludido. Tornou-se ainda mais receptivo às armações de Jeanne. Quando ela lhe contou que a rainha queria ajudar uma família nobre que estava arruinada, mas não tinha fundos para isso, ele entregou a ela, sem pensar duas vezes, uma quantia de 50 mil libras em dinheiro. Como, porém, ele próprio já estava enterrado em dívidas, teve que pedir dinheiro a um agiota para ceder essa quantia. Depois, Jeanne disse que a rainha fez um novo pedido e, para arcar com esse novo pedido, ele teve que empenhar os bens da sua casa. As duas quantias, é claro, foram para os bolsos de Jeanne, seu marido, e sua corja. Eles, com sua ganância sem limites, começaram a gastar abertamente de forma tão descarada que deveriam ter levantado suspeitas.
Mas a sua vida parecia encontrar-se numa proteção de uma boa estrela, porque mesmo com tudo tão descarado assim, as próximas vítimas eles nem precisaram procurar. Foram as vítimas que os procuraram, acreditando no que se dizia sobre essa amizade que unia Valois e a rainha. Quem veio atrás desse casal trambiqueiro foram eles, os joalheiros Boomer e Bassett. Pediram que Jeanne servisse de intermediária para convencer Maria Antonieta a comprar o malfadado colar milionário. Se você já achou que tudo o que aconteceu é difícil de acreditar, eu digo que o que vem a seguir é ainda mais difícil. E enfim, muito por conta do absurdo do relato até aqui e do que vem a seguir, muitos franceses acusam de que essa história foi toda inventada para proteger Maria Antonieta. As provas que existem tendem, porém, a apoiar a seguinte versão. A condessa trambiqueira Jeanne foi até Rohan e disse a ele que Maria Antonieta queria sim comprar o tal colar de diamantes, mas que ela queria fazer isso escondido de seu marido, o rei Luís XVI. E disse mais, que graças à confiança que Maria Antonieta agora depositava em Rohan, a rainha acreditava que ele era o único com quem ela poderia contar para concretizar esse negócio em segredo. Minha gente, o que tinha de gastador e libertino ele tinha de ingênuo, porque ele acreditou em tudo e concordou em comprar o colar em 4 prestações de 1,6 milhões de libras a serem pagas em 2 anos. E Jeanne era tão esperta que ela dissipou quaisquer dúvidas, porque ela levou consigo um contrato de compra que devolveu com a palavra aprovada junto a cada cláusula e a própria assinatura da rainha, claramente falsificada. Pouco tempo depois que o colar foi entregue na casa de Rohan, apareceu um jovem dizendo que por ordem da rainha ele tinha ido buscar o colar. Rohan, ao ver o rosto do rapaz, entregou a joia sem demora. E por que ele fez isso? Lembram-se que naquele encontro com a rainha, chegou um criado que pediu para que ele saísse e que ele tinha olhado bem para o rosto dessa pessoa? Esse criado, agora na sua porta, era o mesmo que ele viu nos jardins da rainha quando teria se encontrado com ela. Era mais um dos comparsas de Jeanne, mas bastou para fazer com que Rohan acreditasse em tudo. Jeanne parecia não dar um ponto sem nó, impecável nas suas armações até aqui. Rohan ficou super feliz de ter ajudado a rainha numa coisa que no pensamento dele era tão importante para ela, impossível de realizar sem a ajuda dele. Ele passou a ficar um pouco preocupado depois disso, porque ele não via a rainha usar a joia em nenhum ato público, o que era um pouco estranho. Quando ele relatou esse tipo de dúvida para Jeanne, ela muito rápida inventava desculpas, dizendo que a rainha tinha medo de mostrar um objeto tão monumentalmente caro, e ainda levantou a questão se não poderiam conseguir um desconto. Os joalheiros concordaram prontamente em diminuir 200 mil libras no valor após esse questionamento de Jeanne, e em 12 de julho, quando entregavam outras pedras no palácio, Boomer escreveu à rainha uma nota confirmando a redução do preço. Mas, como era típico de Maria Antonieta, ela não leu a nota até o final e jogou na lareira. Bom, daí começou um barulho em Paris. Um íntegro mercador de diamantes relatou à polícia que estavam sendo oferecidas na cidade pedras valiosas a preços baixos por um tal de Retu du Villette. Interrogado pelo ministro da polícia, o primeiro secretário respondeu honestamente que atuava como agente da condessa de Lamotte Valois. E acreditem se quiserem, ele ter esse pomposo título o livrou de problemas. Mas a condessa, já sentindo o perigo, enviou o marido a Londres a fim de vender as pedras que restavam do colar desmontado. Mas nem mesmo essa talentosa estrategista conseguiu fugir ao inevitável, que era a data do vencimento do primeiro pagamento. A atrevida ainda tentou um golpe audacioso, disse aos joalheiros que a assinatura da rainha fora forjada e que eles teriam que extorquir o pagamento de Rohan. Mas eles eram bem informados e sabiam que o cardeal estava endividado até a sua alma. Foi então que, desesperado e convicto de que a rainha tinha o colar em seu poder, finalmente foi procurar Maria Antonieta em Versalhes.
O dia onomástico de Maria Antonieta ocorria em 15 de agosto. É um dia associado à celebração da Assunção de Nossa Senhora na tradição católica. E Maria Antonieta, que tinha Maria como um de seus nomes, poderia comemorar seu dia onomástico nessa data. Nesse dia, Rohan chegou para cumprir as ordens competentes à sua posição. Ele teria acesso aos aposentos do rei antes das cerimônias, mas já sentiu um clima estranho desde o início. Foi recebido com olhares frios por parte dos ministros, a rainha sequer olhou para ele, e assim que ele deu de cara com o rei Luís XVI, ele já escutou a seguinte frase: "Quero saber tudo a respeito do colar de diamantes que você comprou em nome da rainha." Meus amigos, a casa caiu pro lado do Rohan. O rei estava disposto a deixar que o levassem discretamente, mas a rainha estava furiosa, chorava de raiva, exigiu que o prendessem imediatamente na frente de todos. Eles esperaram até quando os convidados começaram a se preocupar devido ao atraso das cerimônias. O cardeal, resplandecente nos trajes do seu cargo, entrou na brilhante sala de espelhos. Atrás dele, um velho inimigo disse em alto e bom som: "Prendam Monsieur o cardeal." No primeiro momento, a corte ficou horrorizada com o que estava acontecendo, mas não demorou muito para esse horror se transformar em raiva. Mas como? Vocês me perguntam. Por que o povo não estaria a favor de uma farsa sendo desmascarada? Acontece que Rohan tinha a simpatia da corte. Apesar de todos esses desvios de caráter que ele tinha, as pessoas entenderam que ele só teve um único erro, que era uma tentativa patética de conseguir a todo custo a atenção da rainha, e que por conta disso ele acabou sendo iludido. Pobre coitado. Isso era o que as pessoas pensavam. Maria Antonieta, por outro lado, já não era bem vista por ter seu estilo de vida extravagante, gastos excessivos, o que a distanciou ainda mais das classes mais baixas, que já sofriam com as dificuldades financeiras. Ela também era uma estrangeira. Maria Antonieta era austríaca, e isso gerava desconfiança e ressentimento por parte da população, especialmente em um momento de tensões políticas e financeiras na França. Bom, voltando ali para o momento da prisão de Rohan, ele entregou rapidamente uma mensagem a um criado dando instruções para que a correspondência falsa fosse destruída. E nisso, a nobreza e o clero, descontentes com a prisão, já planejavam se vingar de Maria Antonieta. O cardeal, ligado à mais nobre linhagem da França, foi levado para a cela de pedra na infame prisão da Bastilha. A rainha também, em breve, ficaria confinada em seus aposentos, prisioneira de uma opinião pública hostil. A partir dali, se ela fosse ao teatro ou a qualquer outro lugar público, era recebida com uma enxurrada de vaias. O que já era ruim ficou ainda pior para o lado de Maria Antonieta. E o caso do colar só serviu para levar toda essa dinastia ladeira abaixo. Contrariando a opinião pública mais uma vez, Luís XVI preferiu dar ouvidos à sua ofendida esposa sobre o assunto. E acontece que ele não era um assunto somente de uma desavença entre Maria Antonieta e Rohan, ele era um assunto político. Assim, ele ordenou que Rohan fosse julgado pelo parlamento, mas o burburinho resultante dessa decisão enfraqueceu a monarquia. Publicaram panfletos caluniosos e aí os antimonárquicos aproveitaram, pois se sentiam ali mais encorajados. Como eles diziam, um cardeal que se descobre ser um ladrão e a rainha metida num escândalo de mau gosto, que o báculo e o cedro, os objetos representando a realeza e o clero, estavam sendo salpicados na lama e que isso era um triunfo para as ideias de liberdade. No processo judicial, evidentemente, a condessa Jeanne fez acusações absurdas para se livrar, mas o seu primeiro secretário e Nicole, a menina que fingiu ser Maria Antonieta, disseram a verdade. O marido de Jeanne fugiu e nunca mais foi visto. No dia 31 de maio de 1786, a multidão começou a se aglomerar às 5 da manhã no exterior do Palácio da Justiça para ouvir a sentença, ainda que provavelmente as deliberações demorassem horas. Finalmente, por uma votação de 26 contra 22, Rohan foi absolvido, sem nenhuma mancha em seu caráter. E a multidão aplaudiu essa decisão fervorosamente. O mesmo aconteceu
aconteceu com Nicole e o alquimista Cagliostro, que também foi chamado ao tribunal pelas acusações disparatadas da condessa, que jogou o nome de todo mundo na roda para tentar se livrar da culpa. Retu do Villette foi exilado e o conde desaparecido foi condenado mesmo não estando presente e sem saberem seu paradeiro. Para Jeanne, depois de todas as suas armações inescrupulosas, deu ruim. Somente ela foi severamente punida. Deveria ser açoitada, marcada a ferro quente com um V de voleuse, que significa ladra, e em seguida deveria ser encarcerada com uma sentença de prisão perpétua, alimentada somente com pão e lentilhas. Mas esse castigo duro teve um efeito imprevisto, porque prejudicou ainda mais a imagem da rainha, que, convenhamos, já não era das melhores. No momento do seu castigo, onde seria marcada a ferro, foi um show de horrores. 13 homens estavam tentando segurar Jeanne, mas ela lutou de uma tal maneira que o vestido dela se rasgou e o ferro acabou queimando no peito. E isso fez com que ela desmaiasse imediatamente. Os relatos desse espetáculo horrível acarretaram ainda mais simpatia para a prisioneira, porque quem viu essa cena de crueldade inacreditável acontecer achou desumano. E depois disso, as mais elegantes pessoas de Paris começaram a fazer filas de carruagem para visitar Jeanne na prisão. Semanas depois, Jeanne conseguiu fugir para a Inglaterra, disfarçada de rapaz. Os inimigos de Maria Antonieta sobre isso desconfiaram que a condessa foi recompensada por manter o silêncio sobre o verdadeiro papel da rainha no caso do colar. Como vocês puderam ver, tinha quem acreditasse na versão de Jeanne, que ela fez tudo, armou tudo, e tinha quem pensasse que a história era uma armação para encobrir uma compra que a rainha realmente fez e não deveria ter feito. Mas o futuro foi impiedoso com vários dos participantes desse escândalo. Cagliostro foi expulso por Luís XVI e acabou num cárcere na Itália. Rohan foi banido da corte e obrigado a levar uma vida tranquila no campo. Em 1791, a pretensa condessa Jeanne, aparentemente em delírio, se atirou de uma janela de uma casa que não tinha boa fama, e aqui foi o seu fim. O rei Luís XVI e sua rainha Maria Antonieta tiveram seu fim, sendo decapitados pela guilhotina quando as chamas da Revolução Francesa, que já fervilhava, em parte alimentada pelas mentiras que rodearam o escândalo do colar, se alastraram pela França, destruindo para sempre a velha monarquia que eles representavam. E aqui chegamos ao fim de mais uma história e eu estou chocada. Essa história tem tantas camadas, tanta intriga, que eu não faço a menor ideia do que acreditar. Por um lado, essa história que mais parece um roteiro de novela da trambiqueira Jeanne, que conseguiu enganar todo mundo, a raiva do povo sobre a rainha, que pode influenciar muita opinião. Meio que por outro lado, ela também era fútil e nem aí com a política e pode muito bem ter comprado o colar e tentar jogar a culpa em outras pessoas quando a casa caiu. Simplesmente não sei o que pensar. E você, o que você acha dessa história? Os castigos foram de mais ou de menos? A rainha estava metida ou não? E quanto a Rohan? Um ingênuo ou também um trambiqueiro que merecia castigo maior? Deixa nos comentários que eu vou adorar saber o que vocês pensam sobre tudo isso. E se você gostou de ser um viajante comigo, já clica para se inscrever e assim você não perde nenhuma das nossas incríveis viagens através do tempo. Se gostou, deixa o like e isso me ajuda muito. Comente o que achou da história e, se possível, compartilhe com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre o livro, os grandes mistérios do passado e as outras fontes de onde baseamos o nosso roteiro de hoje. Eu fico por aqui, tenham uma semana incrível e até a próxima história!